Falar nisso, tem jogador que renovou o contrato com o Fortaleza, a gente vai falar daqui agorinha, né? Mas foi com o empate a estreia de Renato Paiva no Fortaleza, é um jogo cheio de nuances, né? O primeiro tempo o Fortaleza foi melhor, o segundo tempo o Bahia foi muito melhor, o final do jogo foi uma loucura, mas o Tricolor ficou no 1-1. Que jogo movimentado. Foi 1-1? Foi. Podia ter sido 2-2, 3-3, 3-2 para alguém, 4-3 para alguém, enfim, podia também. Mas vamos por partes. Com segundos de bola rolando, o Fortaleza já chegou com perigo. Marinho foi travado. O mesmo Marinho que destravou a parada com esse golaço. Fortaleza na frente. Marinho, que golaço! Ele pega do jeito que veio na entrada da área, de canhota, um foguete! Como ele gosta de falar, um minimíssimo aleatório. Renato Paiva tinha o segundo tempo para fazer o Fortaleza voltar a vencer na temporada depois de 9 jogos. Desde o dia 10 de maio, quando goleou o Juventude aqui mesmo no Castelão, o Fortaleza não conhecia uma vitória. Pois agora são 10 jogos sem vencer, porque o Bahia empatou, primeiro com Everton Ribeiro, mas não valeu. Teve falta no começo do lance, no Marinho. Depois empatou com o Rodrigo Nestor, mas também não valeu. Tinha jogador impedido. Mas na verdade valeu, porque o desvio não foi no jogador do Bahia, foi no Matheus Pereira. Gol legal, 1-1. Então valeu o gol! Empata o Bahia na Arena Castelão! Batida de falta, a bola bate na barreira, bola rasteira, voltou para a entrada da área, o chute pro gol de novo. O Fortaleza também teve gol no lado. Gols, né? Foram 2. Breno, impedido, Bareiro, de mão. Ainda deu tempo do Pikachu perder o tempo da bola e o gol. Fim de papo, 1-1. Depois do golo, a nossa reação. E isso é algo para uma equipa que está num momento menos positivo, num momento de desconfiança, num momento em que não é bom. Sofrer um golo, o normal seria a equipa baixar, e a equipa reagiu e vai até encontrar 2 oportunidades de golo muito claras que não conseguimos materializar. Eram 6 derrotas seguidas. O time pelo menos voltou a pontuar. Em momentos de dificuldade e de desconfiança, de maus resultados, há 2 tipos de vitórias. As numéricas, a vitória no placar, e as comportamentais. E eu acho que hoje não tivemos uma vitória de placar, mas eu acho que tivemos uma vitória comportamental. Naquilo que eu quero em termos de atitude e de processo para a minha equipe. Estreia com empate, mas que já arrancou aplausos do torcedor. Ainda não dá para dizer que é Fortaleza de Renato Paiva. Continua sendo Fortaleza de Vojvoda. Talvez no próximo jogo, daqui a uma semana, Fortaleza, nesse fim de semana, nós veremos algo do Renato Paiva nesse time do Fortaleza. Talvez, porque é um time que passou 5 temporadas com o mesmo técnico, ele não vai mudar em 2 dias. Renato e Caio, eu vou começar com o Caio, que estava acompanhando esse jogo ali na íntegra, lá na rádio. Quero te ouvir, Caio, sobre o jogo em si. José, primeiro jogo foi um bom jogo. Foi um jogo interessante de se assistir. Verdade. Na semana passada a gente falou muito de que nem se fosse o melhor dos jogos, nem se fosse o pior dos jogos, deveria se tacar uma pedra fundamental do que é que vai ser, do que seria o Fortaleza do Paiva, e a gente tem que continuar com essa ideia. Primeiro tempo o Fortaleza se adaptou muito bem ao jogo. É um time que conseguia dar dinamismo em contra-ataque, ser agressivo, diante de um Bahia que tem uma ideia de jogo muito clara, não abre mão dessa ideia de jogo. É um time que gosta de construir desde a base, que fez um primeiro tempo ruim. E na base da comparação, o placar de 1-0 para o Fortaleza é justo no primeiro tempo. Não que o Fortaleza tenha amassado o Bahia, coisa que o valha, mas fez um jogo consistente e conseguiu fazer 1-0. No segundo tempo, o Rogério Ceni já colocou o Cauli no lugar do Lúcio e mudou um pouco, né? O Bahia passou a jogar com mais transição, jogando também com os 2 lados. No primeiro tempo era um time que apostava apenas no Ademir, no segundo tempo o Eric Pulga entra na partida. O gol do Bahia, pelo momento do Bahia do jogo, até demora a sair, essa que é uma grande verdade, porque o domínio do Bahia já era maior. O Bahia não é aquele time que vai te amassar finalizando 80 vezes, ele controla o jogo, movimentando essa bola no teu campo de ataque e criando situações de perigo. E acho que o que o Paiva falou é interessante também, porque tentando ver o copo meio cheio. E eu acho que é o momento para a gente tentar fazer isso, que é o início de um trabalho.
Normalmente, quando o Fortaleza tomava um gol, ia para o espaço emocional, o time se desorganizava, isso não aconteceu. O time foi ao ataque, o Herrera, que já tinha entrado, tem a oportunidade, o Barreiro tem a oportunidade, o Pikachu quase consegue completar. O jogo ficou meio louco, tem uma reclamação de pênalti no Cauli, do Bahia. Então, a partida acabou ficando fora de um controle de um lado ou outro nos minutos finais do jogo. Mas foi uma estreia interessante contra um adversário que precisa ser respeitado, é um adversário de parte de cima da tabela, mas também precisa entender, não é um passe de mágica, o Fortaleza tem muito a evoluir e se espera, inclusive, que os reforços ajudem nesse aspecto. O que é que você achou da estreia de Renato Paiva, Renato? Não sei, Do seu xará. a gente falava aqui na semana passada que vitória ou derrota, desempenho bom ou ruim, não dava para necessariamente atribuir ao Renato Paiva, assim, de forma geral. O que é que eu acho que ele interferiu? Interferiu primeiro no estado anímico do time, quando ele fala que o time teve uma resposta comportamental. É até natural, numa troca de treinador, você vê o elenco reagindo ali, talvez mostrando um pouco de mudança, de autoestima, até porque tem gente brigando por posição. Ele faz alguns ajustes, né? Ele coloca o Diogo Barbosa e o Gaston Ávila de zagueiro, já que ele não tinha o Mancha. É aquela questão de também resgatar a confiança de alguns jogadores e talvez proteger um pouco mais o meio de campo. Ele fez uma inversão que talvez tenha passado despercebida, que o Sacha normalmente com o Vojvoda jogava numa segunda linha e era um cara que chegava lá na frente, né? É um jogador mais de arraste. E ele colocava o Matheus, o Vojvoda colocava o Matheus mais como primeiro homem, como o Rossetto, como outros que faziam essa função, Paul Fernandes. Agora ele faz o inverso, ele protege com o Sacha e deixa o Matheus um pouco mais livre. Então talvez taticamente essa foi a grande mexida do Renato Paiva, de colocar um jogador com mais qualidade de passe para se aproximar mais da área. E acho que o volume do primeiro tempo funcionou. A forma com que o Fortaleza joga no primeiro tempo é uma forma que é mais interessante para o momento que o Fortaleza vive. Se protege, mas consegue jogar. E no segundo tempo, eu acho que o Bahia joga muito melhor do que o que tinha jogado no primeiro tempo e o Fortaleza vai caindo de produção. Não acho que seja uma culpa do treinador, não aponto que as substituições fizeram isso, mas também a gente não pode deixar de negar que o Bahia talvez seja uma das melhores equipes do campeonato, está na parte de cima da tabela e mereceu, inclusive, o empate e, em alguns momentos, até virar o jogo. O Fortaleza conseguiu competir, conseguiu se proteger e não tomar o gol. Então, acho que a estreia foi positiva nesse aspecto, no aspecto anímico, no aspecto de pequenas variações, pequenos ajustes. Tem 2 dias de trabalho, mas é o copo meio cheio. O copo meio vazio é que o time continua sem vencer e continua pressionado na zona de rebaixamento. Isso o Paiva vai precisar dar uma resposta maior para o momento que o Fortaleza está vivendo hoje.